importância no cenário religioso para os israelitas daquela época. É uma cidade considerada absolutamente sem qualquer possibilidade de melhora. É a pior cidade do mundo, e o que a gente vai perceber que no Antigo Testamento, que no livro de Jonas, que tem uma crítica para um pensamento muito limitado que se vê na cabeça do profeta, que nesse contexto existe uma forte teologia missionária no livro de Jonas. E ele vai mostrar que Deus olha a cidade. Será que a gente enxerga Nínive ou Nínives? Será que a gente está pensando em Deus nos limites das nossas preocupações pessoais e absolutamente limitadas? Aqui nós vamos ver a surpresa do profeta, tão grande que Deus aponta para Nínive, e ele vai ver que Deus se importa com a pior cidade. Uma das coisas interessantes da gente ler na Bíblia é ver as grandes surpresas de Deus. Sempre você vai ver que de onde você muito espera não sai nada. E de onde você menos espera, Deus vai fazer coisas absolutamente inesperadas. E nesse momento, nós vamos ver que essa cidade, que é uma cidade pagã, ela é uma cidade opressora, perversa e ruim, que a gente vai descobrir quando ler o livro de Naum, que dá os detalhes do que acontece lá. É uma cidade de um povo não só idólatra, mas cruel e dado a todo tipo de maldade. É o lugar onde aparece a expressão, depois que a Assíria vai ser a vara da ira de Deus contra Israel. É o pessoal que a gente poderia ter o ressentimento maior possível. Deus se importa com a cidade. Você imagina só? Não sei, a gente pode pensar. Pensa na pior pessoa que você pode imaginar nesse mundo. O que é que vocês estão olhando para mim que eu não entendi, né? Pensa na pessoa que mais prejudicou você na sua vida. Pensa na situação emocional mais difícil que você tem de resolver. E Deus aparece você hoje à noite e diz: fulano, vai lá, faz uma visita para fulano, não esqueça do beijo, aliás, 2 beijinhos, o grande abraço, e coma um pudim de caramelo com ele, e ofereça toda a ajuda possível. Isso é o cenário que vai aparecer para Jonas diante disso. Mas Jonas olha para Israel. Jonas olha só para o céu. Como talvez a maioria das pessoas das igrejas que pensa que Deus é evangélico, ou Deus é batista, de preferência da IBNU. Amém, irmãos? E Deus se circunscreve dentro do seu próprio limite. Deus age de uma maneira onde ele está dizendo claramente que o Deus que agiu na eleição de Abraão, que construiu a sua história de redenção em Israel, é um Deus que age nas nações e que tem projetos e que tem a intenção de levar Israel a mostrar essa verdade. Mas Jonas não tem essa visão. Ele olha especificamente para o seu umbigo e não é capaz de ver absolutamente nada. Eu acho interessante que às vezes a gente conversa com várias pessoas e fala sobre grandes projetos de Deus no mundo. E é impressionante que a maior incredulidade sempre é das pessoas de igreja. Imagina que um projeto no mundo muçulmano vai dar certo. O pessoal lá já tem a cabeça feita. É impossível que aconteça uma mudança naquele lugar. Imagina um projeto no sudeste da Ásia. Aquele pessoal lá, imagina, são milhares de anos, gerações e gerações, não dá. Imagina que Deus vai fazer uma mudança na Escandinávia, né? Vocês lembram? Eu me lembro. Eu não vou nem falar muito para vocês não ficarem pensando que vocês não devem, mas eu me lembro que não faz tanto tempo assim, o pessoal dizia: não tem o que fazer com os países da cortina de ferro. Me lembro ainda do testemunho do pessoal dizendo que na Albânia Deus tinha sido totalmente extinto. Não havia nenhuma pessoa que acreditasse em Deus na Albânia. Era impossível fazer qualquer coisa. Era o país mais fechado. E diziam que na cidade de Tirana, na capital da Albânia, tinha uma Bíblia fechada numa espécie de igreja-museu,
como recordação da história, e num país ninguém acreditava em nada, 100% de ateísmo. Hoje a Albânia tem rádio cristã, que divulga o evangelho para grande parte da região dos Balcãs e do Oriente Médio. Tem igreja, tem gente albanesa se convertendo fora e dentro da Albânia. E, recentemente, quando a União Europeia tentou conversar sobre a sua Constituição e se deveria incluir alguma coisa sobre religião e Deus, sabe quem bateu o pé firme? Foram os países da antiga cortina de ferro. Precisa colocar Deus nesse negócio aí, porque faz parte da nossa tradição. Os países onde existe uma igreja evangélica mais pujante e atuante na Europa hoje, são países como Romênia, são países como Ucrânia, são países onde ninguém imaginava uma coisa dessa. Ou seja, onde é que está o problema? Com a gente. A gente que não acredita em nada. Ah, pastor, imagina, você vai falar com esse pessoal, tem um coração duro, esse pessoal é difícil, isso não tem jeito, não é assim. Enquanto as pessoas pensavam isso, em 4, 5 décadas, a Coreia do Sul pulou de um número limitado de cristãos para ser uma nação mais missionária do mundo. A China se calcula hoje ter 150 milhões de cristãos. Vai ser em breve a maior nação evangélica do mundo em número, que em disposição em grande parte já é. Ou seja, a gente não imagina o caminho de Deus e a direção de Deus, porque a gente olha para o nosso umbigo. Jonas pensa assim. E a pergunta que se levanta para a gente é se a gente quer de fato ouvir o que Deus tem a dizer. Porque a palavra de Deus, às vezes, ela é gostosa como mel, às vezes ela morde, às vezes ela é amarga, às vezes ela fala aquilo que a gente não quer ouvir, às vezes ela vai na direção contrária. Por isso, a palavra incomoda. Então, a gente precisa pensar, mediante a história de Jonas, se a gente quer, né? E veio a palavra do Senhor ao Roberto dizendo, e veio a palavra do Senhor a Alice dizendo, e veio a palavra do Senhor ao fulano, a fulana. Se a gente quer ouvir, essa palavra traz incômodo. E a gente vai ver que a sensação negativa que a gente tem no mundo, que é tantas vezes discutida na Bíblia, que parece que não bate bem, né? Essa história de que Deus é bom, de que Deus é poderoso, de que Deus é justo, com a bagunça que está na minha vida, com a confusão que está na cidade de São Paulo, radar a 50 quilômetros por hora. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Amém, irmãos? Quem quer orar? Quem quer pedir oração nesta manhã? Né? As confusões que a gente tem no cenário brasileiro, no cenário mundial, onde é que Deus está? Então, pensando nos problemas de Israel, pensando nos pecados do povo, na instabilidade interna, pensando na complicação do cenário externo, pensando na Assíria, a impressão que dá é que Deus não se importa, Deus não está nem aí. Deus, chamando Jonas, diz, Jonas, eu estou aqui, eu sou o Senhor, você vai agir conforme o meu mandato e saiba que eu tenho tudo anotado que eles fizeram em Nínive. Operação Lava Jato, isso não é nada. Você vai ver os meus arquivos lá em cima, lá é que tem coisa. Você fica tranquilo. Eu sei de tudo e você vai ser meu porta-voz, trazer a minha palavra e trazer julgamento, porque eu cuido de Israel, eu cuido da Síria, eu sei de tudo em Nínive, eu vou trazer porque eu sou um Deus justo e soberano. A palavra de Deus não só incomoda, realinha o nosso pensamento e o nosso caminho, mas ela principalmente faz o que para a gente? Ela revela para a gente quem Deus é, porque a gente esquece. A gente vai numa outra direção. A gente começa a entender Deus do jeito que Ele, na verdade, não é. E quando Deus fala, Deus se revela. Por isso a palavra de Deus precisa ser ouvida com toda a atenção nos seus mínimos detalhes. Cada vírgula, cada ponto da revelação é importante. Deus revela quem Ele é. Mas